A gente tem uma sala na escola dominical sobre o Bless e temos compartilhado aqui também nas nossas ministrações. Então, o que é Bless, meus irmãos? Vou fazer uma recapitulação aqui bem rapidinho, ok? Bless significa abençoar, é uma palavra em inglês que significa abençoar. E qual é o conceito? Nós somos chamados... Obrigado, Martinha, valeu. Nós fomos abençoados por Deus e agora somos enviados para abençoar outras pessoas. E aí nós temos um acróstico com essa palavra bless, com 5 práticas, ok? E nós vamos falar a respeito dessas práticas. Mas antes eu gostaria de orar com você. Se você puder colocar a mão no seu coração, vamos clamar para que Deus fale conosco mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos na Tua presença mais uma vez e ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nos desperte para essas práticas, ó Deus, tão importantes, que nós possamos avançar, nós possamos crescer, nós possamos ser instrumentos do Senhor nesse tempo. Abençoa-nos e nos faça abençoadores em Teu nome. Agradecidos, ó Pai, sabemos que o Senhor falará com a gente. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, então, aqui está esse acróstico com essas 5 práticas. Você pode ler comigo essas 5 práticas? Nós já vimos as 4 primeiras, a gente vai ver a última ali que está com destaque. Então, o B significa busque primeiro em oração. O L, lendo o outro com a escuta. O E, encontrando o outro à mesa. O S, que a gente viu semana passada, servir como um privilégio. E hoje a gente vai falar sobre esse último S, que é seguindo, compartilhando histórias. Essas são práticas de alguém que quer abençoar outras pessoas. Quantos aqui gostariam de ser bênção na vida de outras pessoas? Amém? Então essas são práticas importantes. Você recebeu esse cartãozinho? Se você não recebeu, nos procure na recepção, ainda temos desses cartões, e você pode colocar na sua Bíblia um marca-página para você anotar o nome de pessoas. Nós estamos chamando aqui de vizinho, o nosso próximo. Em Marcos, no capítulo 12, Jesus nos deu uma ordem, um mandamento, que é: ame o seu próximo. Então não é uma sugestão de Jesus, é uma ordenança, é um mandamento. Ame o seu próximo. Como nós amamos o nosso próximo? Com esse tipo de prática que nós estamos falando aqui nessa série. E a primeira prática é orar. Então você pode colocar os nomes das pessoas num papelzinho como esse ou em qualquer outro papel que você tiver e diariamente orar por essas pessoas. Você pode ouvir as histórias dessas pessoas, ouvir uma expressão de amor. Você pode se encontrar à mesa, chama para sua casa, se convida para ir na casa de alguém e come uma pizza, não é? Partilha uma refeição. Isso é uma bênção. A gente escuta histórias, a gente conhece melhor as pessoas e aí podemos avançar para o S do serviço. Quando a gente conhece as histórias das pessoas, nós podemos servir melhor as pessoas. Mas tudo isso seria uma bênção. Mas qualquer pessoa lá fora da igreja pode fazer isso. Qual é o nosso diferencial? O que nós temos a mais para apresentar para as pessoas? A história de salvação, aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos também aprender a contar as nossas histórias, partilhar as nossas histórias. O primeiro texto que eu quero ler com você é esse aqui de Romanos 10, 13 a 15. Está aqui na frente, para a gente adiantar eu já vou ler, tá bom? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha! Se alguém invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas como então invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Maravilha! Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar o nome do Senhor se ninguém pregar para eles? E como essas pessoas vão ter alguém para pregar para elas se essas pessoas não forem enviadas? Então algo precisa ser feito. Nós fazemos sempre aqui um momento de envio. Quando uma célula multiplica, nós enviamos um novo líder de célula para uma nova célula ser aberta. Quando a gente planta uma igreja, quando a gente quer revitalizar uma igreja e envia irmãos para irem para outros lugares, isso é importante. O envio é importante para que pessoas possam ouvir, possam crer e possam invocar o nome do Senhor. Existe uma frase bastante conhecida, atribuída a São Francisco de Assis, que diz: pregue em todo tempo, se preciso use palavras. Quem já ouviu essa frase? E essa frase, ela
claro que é verdadeira, o nosso comportamento precisa revelar a fé que nós professamos. No entanto, ela esconde, às vezes, uma desculpa para não falar. Então a gente diz assim: eu não vou pregar para ninguém, eu não vou compartilhar as minhas histórias com Jesus para ninguém, porque as pessoas vão olhar para o jeito que eu vivo no trabalho e elas vão crer em Jesus. Meus irmãos, não vão crer. Nós precisamos pregar, porque o Evangelho é uma notícia. O Evangelho é uma boa notícia, e notícia precisa ser transmitida. Eu tenho formação como jornalista em comunicação, e durante 5 anos na área eu trabalhei noticiando, escrevendo reportagens, matérias para declarar boas notícias no ar e às vezes más notícias, né? Já teve algumas experiências bem ruins ali na reportagem, mas um dia eu entendi um chamado do Senhor para pregar a melhor notícia de todas, que é o Evangelho, a boa notícia do Evangelho. A palavra Evangelho significa isso, boa notícia. Eu citei hoje cedo aqui, e já citei algumas ministrações atrás, que Evangelho é o termo que era usado para os mensageiros que saíam do campo de batalha. Você sabe, na época, quando o exército ia para a batalha, não tinha WhatsApp, e-mail, telefone para avisar se eles tinham vencido a guerra ou perdido a guerra. Então o mensageiro saía correndo para poder avisar a nação, o povo, do resultado da batalha. E quando ele saía correndo e subia no monte para poder gritar, e quando ele chegava gritando Evangelho, 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 significa boa notícia, vencemos. Então Evangelho é uma boa notícia, revela a alegria, e a Páscoa é esse Evangelho, a materialização desse Evangelho, de um Deus que se faz carne e nos ama, mesmo sendo pecadores, e perdoa os nossos pecados. Não é aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que foi feito por nós. Eu vou mostrar uma frase mais para frente sobre isso com vocês. O nosso fundador da Igreja Metodista, na verdade o fundador do movimento metodista, John Wesley, que era um pastor anglicano no início do século XVIII, ele tinha essa frase que eu gosto e é bastante desafiadora: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Você está pronto para morrer? Está pronto para pregar? Todo cristão, segundo John Wesley, deve estar pronto para essas duas coisas, para morrer e para pregar. Nós precisamos ser desafiados nesse sentido. E aqui a frase que eu citei para vocês, eu quero compartilhar novamente. Tim Keller é um pastor hoje, ele é presbiteriano, uma referência hoje, e tem nos abençoado muito com seus livros. Ele tem muitos livros escritos, e uma das frases dele é essa daqui: o Evangelho é a boa notícia, não um bom conselho. Conselho é o que nós devemos fazer, notícia é o que foi feito por nós. Então o Evangelho é essa boa notícia do que já foi feito. Jesus morreu na cruz, Jesus perdoou os pecados, Jesus levou o cativeiro, venceu a morte, e quando nós cremos no nome dele, nós recebemos vida, esperança, sentido, confiança, esperança. Ele é a razão da nossa vida e da nossa história. Evangelho é a boa notícia e não um bom conselho. O que é notícia? O que já foi feito por nós. E o que já foi feito por você? Pensa um pouquinho, lembra de tantas histórias que você já viveu com Jesus. Eu olho para vocês aqui, assim como eu olhei hoje de manhã, e a gente já tem pessoas na igreja, né, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quem está na igreja há mais de 20 anos aí? Pode levantar a mão, hein, gente? A Dilson. Tem gente com vergonha. A Marilza nem quis levantar a mão. Quem está na igreja há mais de 40 anos aí, Marilza? Bastante tempo, né? E quantas histórias você já viveu com Jesus? Quanta cura, quanto livramento, quanto milagre, quantas histórias você já experimentou. E eu quero dizer para você isso aqui, ó: conte o que Jesus fez na sua vida, compartilhe as suas histórias. Esse é o S, o último S do Bless: seguindo, compartilhando histórias. Compartilhe a sua história com as pessoas ao seu redor. Você pode falar isso para o seu vizinho? Fala isso aí, ó: conte o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Conte o que Jesus fez na sua vida, minha irmã. Não guarde para você. Fale, compartilhe. Fale do que Jesus fez. Quantas bênçãos. Ele salvou você.
Ele mudou a sua história, Ele te deu alegria, Ele te deu sentido, Ele te deu esperança, Ele perdoou os seus pecados. Você estava morto e agora você está vivo e pertence ao reino do Filho do seu amor. Algo aconteceu na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo novo se fez. Algo novo aconteceu na nossa vida quando nós conhecemos Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um homem religioso chamado Nicodemos. E Nicodemos vai ter com ele de noite, fazer algumas perguntas para Jesus. E Jesus diz para aquele homem: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vai entender o que está acontecendo aqui. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus explica para ele: não é um nascimento natural. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito tem uma nova vida. E nós precisamos passar pelo novo nascimento. Nós precisamos passar por esse momento em que a nossa história é dividida entre antes e depois de Jesus. Nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento é preponderante na nossa vida cristã, e é isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Eu falei hoje cedo aqui a minha história dentro da igreja. Eu nasci na igreja, fui batizado bebê, cresci na igreja metodista, nunca me afastei. E às vezes a gente não tem aquele testemunho, né? Eu era viciado, eu era isso e aquilo. E são testemunhos impactantes, né? Abençoadores. Como esses testemunhos ganham vidas para Jesus. E a gente se sente: puxa, meu testemunho é tão chato, né? O meu testemunho é tão sem graça, né? Mas nós precisamos olhar para nós e perceber onde foi o momento que a chave virou, que eu fui alcançado por Jesus. E eu tenho esse momento na minha adolescência, onde eu começo a buscar a Deus intensamente, tenho experiências com Jesus. Ele muda a minha vida, muda meus valores, muda a minha realidade, muda minhas prioridades. Um jovem complexado, cheio de dúvidas, começa agora a ter destino, sentido, e a minha vida começa a mudar completamente a partir desse encontro com a presença de Jesus. E eu posso compartilhar essa história com pessoas. Eu posso compartilhar a história, né, de alguém que teve que pedir demissão 2 vezes do trabalho para seguir uma direção, e eu sei que isso vai abençoar outras pessoas. As nossas histórias abençoam as pessoas, e você não pode guardá-las só para você. E muitas vezes nós temos algumas desculpas na ponta da língua. Essas são as 3 talvez principais, ok? Talvez você já tenha dito assim: eu simplesmente não tenho o que é preciso. E a gente pensa assim: poxa, eu não estudei teologia, eu não sei muito sobre Jesus, eu nem li a Bíblia toda ainda, eu não sei tanto. E se fizerem alguma pergunta que eu não sei responder? Quem já pensou isso? Quem já teve uma insegurança assim? E meus irmãos, a gente precisa aprender, né? Com a mulher samaritana, por exemplo, no capítulo 4 de João. Aquela mulher, ela tem um diálogo com Jesus. Era uma mulher sofrida, né? Era uma mulher muito frustrada. Ela foi buscar água ao meio-dia porque ela era marginalizada. Ela não foi com as outras mulheres que iam bem cedinho. Ela estava fugindo ali. Jesus vai conversar com ela. Então ela é uma mulher mal falada. O texto diz, Jesus, né, a confronta, dizendo que ela já teve 5 maridos, e aquele que estava com ela nem era marido ainda. Era uma mulher com muitas marcas. Mas ao conversar com Jesus, um diálogo simples, rápido, aquela mulher já se levanta e volta para a cidade dela, compartilhando a história de alguém que ela nem sabia o nome. Ela diz: venham ver, quem sabe tudo sobre mim, não é ele o Messias? Venham todos, venham ver. E o texto diz que uma cidade inteira vai. E no final eles dizem: nós viemos aqui por causa do testemunho dessa mulher, mas agora nós cremos porque nós mesmos tivemos uma experiência com Jesus. Uma mulher que nem sabia o nome, ela tinha acabado de conhecer um homem, e ela foi tão impactada que ela compartilhou essa história com outras pessoas, e essa história começa a contagiar as pessoas. Meu irmão, se você tem uma trajetória dentro da igreja, e você não está aqui por acaso, você deixou sua casa, certamente tem roupa para lavar, tem roupa para passar, tem lanche para arrumar para as crianças amanhã, tem serviço, não falta, não é verdade? Mas você está aqui. Ô Ramonzeira, eu já falei para o Renatinho que isso está matando a gente de susto.
Mas ele ô Ramon, eu assustei também. A gente precisa pensar nisso. Você não precisa estudar teologia, você não precisa ser um pastor. Compartilhe a sua história. Em segundo lugar, não quero impor as minhas crenças aos meus amigos e familiares. Muitas vezes a gente não quer se expor, e hoje tem muito disso, né? A gente quer ser politicamente correto, e temos que respeitar as pessoas e as crenças que elas têm, mas o que te impede de contar a sua história? Você não está anunciando o nome de uma igreja, você não está anunciando uma religião, você está anunciando o que Deus fez na sua vida. A Rebeca contou uma história aqui hoje cedo, de uma mulher no condomínio, e a gente tem aprendido muito Bless, e temos sido desafiados a compartilhar a nossa vida, não é? A evangelizar, a testemunhar, a abençoar as pessoas. E a Rebeca foi evangelizada, vamos dizer assim. Uma moça que ela não conhecia, uma criança pequena, começou a brincar lá com Augusto, estava com Benício também. Elas começam a conversar sobre escola de criança, essa coisa toda, e do nada a mulher começa a contar o testemunho dela. E ela conta que ela já passou por 6 abortos, ela conta que ela ia perder o útero, mas ela creu, ela orou, e Deus restituiu, hoje ela tem um filho, e a Rebeca ficou, tipo, por que ela está me falando isso, né? E a mulher não perdeu aquela oportunidade. A Rebeca comentou que o Benício estava com ela, e o Benício vocês conhecem, né? Ele não para, e a Rebeca correndo atrás do Benício, a mulher correndo atrás dela para compartilhar a história, e ela queria terminar a história, e contou a história do que Deus fez na vida dela. Ela não falou da igreja dela, ela não falou sobre uma placa, sobre uma denominação, ela falou: Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha sorte, Jesus usou o meu tempo de sofrimento, de tragédia, e fez um milagre em mim. E a Rebeca saiu evangelizada, aleluiada, animada, né? E também falar de Jesus, e percebeu o quanto que essa história fez a diferença. E a Rebeca ficou pensando nisso e compartilhou isso hoje cedo aqui. Meus irmãos, você tem história, compartilhe as suas histórias, compartilhe as suas histórias, elas certamente vão abençoar muitas pessoas. Em terceiro lugar, compartilhar minha história me deixa desconfortável. Talvez você tenha passado por situações que não foram curadas ainda. Talvez você passou por perda, separação, brigas, desentendimentos, prisão, vício. Eu não sei, talvez você se sinta desconfortável ainda com essas coisas. Não foi curado. Mas permita que o Espírito Santo cure você e usa isso para a glória dele, para que pessoas que estão passando por essa situação agora sejam abençoadas. Não tenha vergonha do que você passou. Não tenha vergonha da sua história, não se sinta desconfortável. Jesus te alcançou, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você foi salvo, perdoado, e agora a sua história compartilhada vai abençoar a vida de tantas outras pessoas. Por isso eu quero encorajar você, conte a sua história. E você talvez diga: mas eu não sei contar a minha história. Como é que eu conto a minha história? A gente vai ler um texto, vamos começar a pregação agora, tá? Brincadeira, estão acabando. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em João 9. João 9, de 1 a 12, é um texto que a gente vai estudar aqui rapidamente, e a gente vai finalizar com esse texto, tá bom? João 9 é uma cura que Jesus faz, a cura de um cego, e o testemunho desse cego é impactante, é maravilhoso e vai nos ensinar bastante. O versículo 1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Vamos avançar, versículo de número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?
Versículo 9: alguns afirmaram que era ele mesmo, e outros diziam não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, gente. Então, como foram abertos teus olhos? As pessoas começaram a interrogar, e ele respondia: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E o cego, o ex-cego, dizia: não sei, disse ele. Aqui está, depois a gente vai continuar essa história no verso 25, mas até aqui nós vemos um homem que foi curado por Jesus. Jesus se aproxima, faz ali como é que você falou na aula hoje? Um processo químico avançado, né? E misturou a saliva ali com terra, coloca nos olhos daquele homem e aquele homem é curado. Na verdade, ele fala: vai lavar-se no tanque de Siloé, e quando ele se lavou, ele ficou totalmente curado. E as pessoas, ao olharem, o texto diz que os vizinhos, as pessoas que viram esse homem crescer, perguntaram: não era esse o cego de nascença? E ele está vendo agora? Não é ele não é possível, é outra pessoa, é alguém que se parece com ele. Não, e ele dizia: não, sou eu mesmo. E aí o que acontece? A notícia se espalhou. E depois, se a gente fosse continuar, você pode fazer isso depois na sua casa, a partir do verso número 13, os religiosos, os fariseus chegam e começam a perguntar: o que aconteceu aqui? Porque essa cura foi feita no sábado, não pode ter cura no sábado. Quem que curou você? O que aconteceu com você? Eu só sei que um homem chamado Jesus cuspiu no chão, misturou com terra, colocou nos meus olhos, me mandou me lavar num tanque de Siloé, eu me lavei e estou curado. Não é possível. Você não era cego de nascença coisa nenhuma. Chama seu pai e sua mãe. Aí chama o pai e a mãe e pergunta: ele era cego de nascença, o que aconteceu com ele? Ele era sim, mas fala com ele, ele mesmo pode responder por si mesmo. E aí os homens começam a interrogar aquele homem e ele fala simplesmente o que aconteceu. Eu era cego, veio um homem chamado Jesus, fez essa química avançada, tocou nos meus olhos, eu me lavei no tanque de Siloé e agora eu estou curado. Ah não, mas esse homem que fez é pecador, porque ele fez essa cura no sábado. E agora vem comigo o verso de número 25, olha a resposta desse homem. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei se ele era pecador, se era para fazer no sábado, se não era, eu não sei. Eu só sei que de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Meus irmãos, esse homem não fez uma aula de teologia sistemática, ele não reportou aos heróis da fé, ele não se reportou aos patriarcas, ele simplesmente compartilhou a história dele. E é isso que nós precisamos entender. Nós não somos chamados para pregar teologia, para saber todas as respostas. Talvez alguém te faça alguma pergunta e você diga: eu não sei, mas eu vou pesquisar. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é: olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez no meu casamento, olha o que ele mudou a minha história. Eu era alguém sem expectativa, sem propósito, sem destino, e agora olha só para mim. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Esse é o nosso testemunho, e eu quero desafiar você: compartilhe então a sua história. E assim como esse homem, a história é separada em 3 partes, ok? Primeira parte, a minha vida antes de Jesus. Ele diz: eu era cego. Como é que era a sua vida antes de Jesus? Antes de você conhecer Jesus, quem era você? Como era você? Então é importante que você saiba quem você era. E escreva seu testemunho. Pega uma folha sulfite, separa em 3 partes, né? Faz 2 riscos e 3 colunas. Na primeira coluna você escreve assim: como eu era. Quem era você? Como era o seu coração? Quais eram as suas prioridades? Quais eram as práticas pecaminosas que você tinha? Escreve lá. Esse homem diz: eu era cego, mas um homem chamado Jesus me tocou. A segunda coluna você vai escrever: como é que você conheceu Jesus? Como é que Jesus foi apresentado a você? Como foi sua conversão? Como foi a história onde seus olhos foram abertos, seu coração começou a queimar? Como foi a sua história de conversão? E em terceiro lugar, é a sua vida desde que você conheceu Jesus. Como você é agora? Eu era cego e agora eu vejo. O que mudou na sua história? O que mudou na sua vida? Quais valores você mudou na sua caminhada?
Então são 3 partes, amém? E nós precisamos ter isso bem fixado na nossa mente. Quem você era, o que aconteceu quando você conheceu Jesus, como você conheceu Jesus e o que você é agora, como é a sua vida que você conheceu a Jesus. Você vai fazer isso, amém? Se você ainda não tem seu testemunho escrito, eu quero desafiar você, tarefa de casa nessa semana é: escreva o seu testemunho, tá bom? Escreva o seu testemunho, tenha ele na ponta da língua, para você compartilhar com as pessoas, no ponto de ônibus, no trabalho, aonde quer que você esteja. Fale da sua transformação, conte a sua história, partilhe isso com pessoas. Para a gente finalizar, algumas práticas e a nossa reflexão. Primeira pergunta: você entende a importância de compartilhar a sua história de salvação com as pessoas? Isso é muito importante. Se você não entender a importância de compartilhar a sua história, você não vai compartilhar, não é verdade? Então, você entende que a sua história pode alcançar outras pessoas para Jesus? Você entende que a sua história pode levar pessoas que estão indo para o inferno? Quando você partilha aquilo que Deus fez na sua vida, vai trazer salvação para muitas famílias, para muitos casamentos, para muitas casas. Você entende essa importância, querido? Em segundo lugar, quais desculpas você tem dado para não compartilhar o seu testemunho? Quais desculpas você tem dado? Talvez você diga: eu não sou bom bastante, eu não estudei teologia, eu não sei falar, eu sou inseguro. Talvez você não conseguiu visualizar ainda o momento em que os seus olhos foram abertos. Quais desculpas você tem dado? Por que você não tem compartilhado o seu testemunho? Por que tanta timidez nesse aspecto? E eu gostaria que você orasse a Deus nessa noite, pedindo uma oportunidade para que a sua história seja compartilhada com alguém. Senhor, me dê uma oportunidade. Lembra dos nomes que nós estamos orando? Na listinha lá são 7 nomes, tem 7 nomes ali. Então, 7 pessoas que você já está orando por ela, que você está ouvindo ela, e você pode ter uma oportunidade de compartilhar a sua história com ela. Não tenha vergonha da sua história, não se envergonhe, fale. Como as pessoas crerão se ninguém falar para elas? Como elas invocarão o nome do Senhor se você não foi enviado para fazer isso? Eu sei que isso tira muitas pessoas da zona de conforto, né? Porque nós somos acostumados na nossa trajetória cristã, a frequentar a igreja, não é? A frequentar um lugar religioso uma vez por semana, voltar para a nossa casa, cada um com seus problemas, a gente não se mete na vida das pessoas. E isso aqui tem mudado um pouco a nossa ótica, meus irmãos. Nós estamos aqui para abençoar pessoas, e nós abençoamos quando nós oramos por elas, quando nós... Dá para desligar isso aqui, mano? Quando nós oramos por elas, quando nós ouvimos essas pessoas, quando nós partilhamos momentos na mesa com elas, quando nós servimos essas pessoas e quando nós contamos a ela as nossas histórias, a história de como nós conhecemos a Jesus, como Jesus mudou a nossa vida. Queria convidar você a ficar em pé, e é um momento da gente se colocar diante do Senhor e sinalizar: Senhor, em nome de Jesus, destrava-me, me destrava, eu quero ser um instrumento. Eu comecei a seguir agora o Senhor, mas eu tenho algo já para compartilhar com pessoas. Ou eu já estou na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, e eu não comunico o Evangelho com ninguém. Senhor, me ajuda a fazer isso. Faça a sua oração, querido. Talvez você tenha que orar nessa noite dizendo: Senhor, me mostra a importância disso. Eu ainda não entendi a importância de compartilhar a minha história. Me desperta, Senhor, me tira da zona de conforto, e que a minha vida seja uma resposta na vida de outras pessoas. Enquanto nós cantamos, se entregue ao Senhor, se concentra nisso. O Espírito Santo está aqui, e certamente Ele vai enviar você a falar e abençoar outras pessoas.